Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Master's Talk, que é nosso cantinho para a gente falar sobre saúde e trazer, claro, informação sempre de qualidade. É uma das coisas que as pessoas mais buscam na internet, é informação sobre medicina, sobre medicamentos, sobre procedimento. E a gente quer ter o cantinho aqui para que a gente possa conversar com médicos, com especialistas que tragam essas informações de qualidade, afinal de contas a gente está falando de saúde. Quem conversa com a gente hoje aqui é a doutora Paula, que eu vou tentar, prometo, acertar todas as especialidades, porque a primeira já é difícil, é alergologista, tá certo? Isso, acertou. Que no dia a dia o pessoal fala alergista. Isso. Tá correto as duas maneiras. Tá correto também. Também é médica pediátrica. Isso. E a também parte de imunologia também. E aí, o importante é deixar claro que imunologia não é só para criança, não. Isso, há tanto a alergia quanto a parte de imunologia para adulto e criança que eu atendo. Show de bola. Acho que o pessoal que vai acompanhar a gente tem muitas dúvidas sobre isso, principalmente sobre imunidade, né? A gente vem aí falando muito sobre esse período de pandemia que a gente passou, muita gente trancada dentro de casa e aquela história, pô, minha imunidade tem que estar boa, tem que estar 100% com a imunidade. Para a gente passar um geral, o que significa estar com a imunidade boa? Então, vamos lá. Realmente, foi uma queixa muito frequente esse ano, pós-pandemia. Crianças entraram na escola, até adulto mesmo, tendo muitas infecções, ficando doente com recorrência, sempre, tem infecção sempre, meu filho está com febre toda semana, começou a escola, está com febre toda semana, tudo mais. E sempre procurando a causa, se aquilo é algum defeito de imunidade, se aquilo é uma coisa que é da criança mesmo, tudo mais. Então, assim, a imunidade, ela envolve muito, nosso corpo inteiro envolve a criação da imunidade, né? Vamos começar então por esse lado, pela criação da imunidade. A gente cria a imunidade, não tem? Às vezes as pessoas falam assim, meu filho ele fica menos doente, o outro fica mais doente. Se cria a imunidade ao longo da vida, é isso? Se cria. Claro que existem algumas doenças que o paciente tem deficiência de imunidade mesmo. Aí é uma doença relacionada à imunidade, tá? Mas a imunidade normal, ela é criada. Primeiramente, a gente começa a adquirir imunidade quando o bebezinho com aleitamento materno, ou quem não pode amamentar, claro, a própria imunoglobulina da mãe já passa ali na hora do parto, o contato do bebê com sangue ou no parto vaginal ali, isso tudo já começa a ter um contato com a imunidade, o paciente começa a produzir anticorpo a partir de então. E ao longo da vida, com alimentação, contato com o mundo externo, tudo isso vai ajudando a criar uma imunidade em cada paciente, em cada pessoa, de uma forma diferente. E claro que tudo que a pessoa faz ao longo da vida vai influenciando nessa construção. Então, assim, comer bem, beber bastante água, fazer exercício físico, tudo isso influencia na imunidade. Na verdade, a gente vai preparando o nosso organismo, deixando ele mais forte e até as bactérias que ficam no intestino, elas vão sendo transformadas ali para melhorar a nossa imunidade, é isso? Perfeito. Uma das principais fontes de imunidade ali da força do nosso corpo está no intestino mesmo, assim, que tem uma grande quantidade de bactérias boas, que quando a gente começa a sair muito dos eixos, essa imunidade começa a ficar meio deficiente, porque as bactérias começam a ficar muito alteradas ali, as bactérias, em vez de serem boas, vão ficando bactérias ruins. Então, isso é uma forma também de atrapalhar um pouco a imunidade do paciente. Eu não sei se faz sentido ou não, mas o meu papel aqui é justamente ser o leigo da história para trazer o máximo possível aí da realidade de quem está assistindo a gente. Então tem algumas perguntas, se fugir da realidade você me dá um toque. Mas essa questão, por exemplo, da criança. A criança ela teve catapora, depois não tem mais. Ela teve determinada doença na infância, depois não tem mais. Isso faz parte da construção da imunidade? Ela teve a doença, o organismo combateu e ficou mais forte, é isso? Exatamente. Tem algumas doenças que você adquire imunidade e não tem mais. Agora, tem alguns vírus que você pode ter mais de uma vez, tá? Então, tem vírus que sim, tem vírus que não. Então, isso varia mesmo. Mas a construção da imunidade, principalmente, ela serve para evitar de você ter coisas mais graves. Por exemplo, não evita de você ter resfriado se a criança começou na escola, fica doente todo mês ali. Isso faz parte da construção da imunidade, porque ela está começando a ter contato com os anticorpos,
com todas as doenças do mundo, das doenças ali, dos vírus mesmo, das bactérias. E isso ajuda muito a ela evitar de ter doenças mais graves depois também, porque ela Vai consegue construindo. combater, exatamente. A partir do momento que ela produz esses anticorpos, essa defesa, ela consegue combater infecções mais graves. Então, o paciente ficar doente ali, a partir do momento que ele está tendo os novos contatos com o vírus, ele ficar doente, é normal. Não é normal ele começar a ter infecções mais graves, tipo assim, vai ter um resfriado, uma gripe, virar uma pneumonia, precisar internar, toda vez precisa internar. Aí é um paciente que você tem que ficar, será que ele não tem algum defeito mesmo na imunidade? Será que não é só que ele não está tendo essa imunidade natural, é que às vezes ele tem uma deficiência de produzir a imunidade mesmo, tá? Para quem é leigo, como eu, que não entende muito sobre isso, Aham. a imunidade significa o quê? É a proteção que É o a nosso proteção organismo... do nosso corpo. Então, a é gente como vai se fosse construindo ao uma longo da vida. barreira de defesa para todas as doenças, alergias, tudo. Tá? Então, tudo isso é uma defesa. A imunidade é uma defesa do corpo, para combater tudo que a gente adquire. E é interessante a gente pensar o seguinte, tá muito nessa modinha da questão da imunidade, né? Ah, eu Aham. tomo tais remédios para combater... Ah, eu tomo um monte de vitamina porque eu vou na farmácia e me vendem a vitamina que aumenta a minha imunidade. Ou eu Perfeito. tomo vitamina C que aumenta a imunidade. Ah, eu misturo lá laranja, limão, gengibre, Tudo faço que um tem. suco que é ótimo para imunidade. Perfeito. Que E tem muito isso. na verdade, você não está construindo a sua imunidade, ele está construindo um corpo melhor, Você está fortalecendo o seu corpo. Então, assim, não existe, infelizmente, se algum dia alguém inventar, vai ser ótimo, algum medicamento que vai combater todas as doenças, que você não vai ficar doente, que vai te blindar, ó, você ter uma imunidade, que você não vai ter mais nada a partir de hoje. Não existe. Não existe nenhum medicamento milagroso. Até sai alguns medicamentos, fala, esse ajuda na imunidade, esse não ajuda, mas nada cientificamente mesmo que vai funcionar e falar, você não vai ficar doente. Se fosse assim, nenhuma criança entrava na escola e ficava doente. Eu sempre falo aos meus pacientes, não tem. Se tivesse, até eu daria para os meus filhos, ninguém ficaria doente. Os meus também ficam doentes toda semana. Então, não é porque eu sou imuno que meus filhos também não ficam doentes, né? Então, é uma coisa assim que não, a gente precisa cuidar do geral para a gente adquirir uma melhora da imunidade, a gente conseguir combater melhor as infecções. E outra coisa que tem um papel fundamental nisso também são as vacinas, né? Então, as vacinas, elas também ajudam a construir uma imunidade para combater determinado vírus. Então, a vacina da catapora ajuda a combater o vírus da catapora. Às vezes, não evita de você ter a doença. Você pode tomar a vacina e ter a catapora, mas vai evitar de ser uma catapora na sua forma mais grave, porque o vírus ele pode ser muito violento se você não tiver uma proteção, por exemplo. Isso é importante, né? Porque a gente vê, pelo menos eu tenho visto ultimamente, algumas pessoas que acham que a vacina não vale a pena. Exatamente. Eu vi, inclusive, mães que falam, eu não quero que meu filho tome nenhuma vacina, ele vai ser completamente avesso à vacina. Uhum. Isso é muito grave para o filho, para a família e para a sociedade como Exatamente. um todo. Acaba sendo uma forma de egoísmo, assim, porque você pensa ali no seu filho, mas você não pensa em todas as pessoas que vão pegar o vírus que seu filho pegou porque ele não tomou a vacina. Entendeu? Então, assim, tem que pensar que a vacina é para você, para o seu filho e para toda a sociedade mesmo, né? E a questão da vacina está muito em alta e por conta do Covid também, né? A vacina do Covid está aí. Ainda as pessoas ficam na dúvida, será que eu dou, será que eu não dou? Mas a gente já viu que com a vacinação, os quadros graves da doença já diminuiu muito. Então, já é uma coisa que a gente vê assim, a vacina tem uma certa eficácia. Pode ser que, assim, não vá evitar de você pegar a doença, mas vai evitar de você internar ou morrer, que tivemos várias mortes aí desde o começo da pandemia, justamente porque a gente não tinha nada que conseguisse combater. A vacina, ela consegue prevenir isso. Quando a criança chega no consultório, no dia a dia, que imagino até que com mãe de primeira viagem, a mãe ela anda um pouco assustada nessa questão, né? Sim. De, meu filho ficou doente de novo, tá escorrendo muito nariz, enfim. Como você estava dizendo, faz parte da vida, é como se fosse uma vacinazinha da vida. Teve contato ali com o primeiro vírus, exatamente. produziu Tem duas anticorpo. formas de você produzir anticorpo. De forma natural, que é durante a vida, que você vai construindo esse contato com outras crianças, contato com o mundo externo e alimentação.
e a forma produzida, que é a vacina, que você já vai dar o anticorpo pronto para a criança. Ela não vai produzir, você já está dando o anticorpo pronto para ela, para ajudar a combater aquele vírus. E a gente falou aqui da imunidade, da construção, que não existe um remédio que vai me deixar 100% imune a qualquer tipo de doença. Isso não existe. Mas o que a mãe, o responsável, o que as pessoas podem fazer para melhorar a sua imunidade? Um corpo mais saudável se torna mais imune, isso é fato. É fato. E são as coisas básicas de uma vida saudável. Beber bastante líquido, uma alimentação saudável, sem comidas muito industrializadas, desde a primeira infância. O aleitamento materno, quem conseguir, é uma forma boa de você passar anticorpos para o seu filho. E acho que, assim, alimentação, exercício, água, no básico do dia a dia. Vida saudável, isso faz toda a diferença. A gente tocou no ponto da pandemia. Muitas pessoas ficaram isoladas. Certo. E quando a gente se isola, a ideia, lógico, era que o vírus não circulasse para você diminuir, mas os outros vírus que produzem imunidade, tanto do adulto quanto da criança, eles também paralisaram por um tempo. E o que a gente vê são muitas mães reclamando ou dizendo no dia a dia, poxa, meu filho está ficando muito mais doente, parece que está uma onda de doença. Isso faz sentido? O tempo que essas crianças ficaram trancadas em casa, elas deixaram de ter contato com vários tipos de vírus que estão vindo tudo agora? Sim, faz muito sentido, João. Então, assim, ficou todo mundo preso, ninguém teve contato, as crianças não conseguiram ir para a escola porque não podia ir para a escola, porque era o auge da pandemia mesmo, então ninguém podia sair de casa, ninguém teve contato, então ninguém conseguia construir sua imunidade de uma forma adequada, né? Com os contatos com as outras pessoas, com os contatos dos vírus, e os vírus ficaram todos quietinhos ali, escondidos. E aí, quando voltou a todo mundo a se encontrar, as crianças a terem o contato da escola com outras crianças, os vírus vieram com tudo. Então, ano passado e esse ano, assim, acho que foi o auge das doenças respiratórias de criança. Além do que, o clima também muito atípico, né? Fazendo frio em dezembro, foi um ano de também muita variação climática e isso também influenciou muito na circulação dos vírus também. Tem certos vírus que circulam em determinadas épocas. Então, essa circulação de vírus aumentada aí acabou influenciando e aumentar as infecções também nas crianças, né? O que tem que servir de parâmetro para a gente saber, minha filha está ficando mais doente porque realmente ficou um período sem ir para a escola, ou está normal, ela está tendo uma gripe atrás da outra, um resfriado atrás do outro. Não, está passando do normal, eu preciso realmente ficar atento. Qual que é a linha ali para a mãe? Mais ou menos, eles falam que o normal quando entra na escola, de 8 a 10 infecções por ano. Uma média. É bastante, é quase uma por mês. Mas são infecções que você consegue combater, tá? Você consegue. Então, são infecções, aquela febre que durou 3 até 5 dias, não apareceu mais nada, a febre foi embora, a criança nos intervalos da febre fica bem, é aquela criança que às vezes está conseguindo comer, às vezes nada da febre, fica ruim de comer, mas aí passou, a criança conseguiu combater a febre, tá tudo bem. Alguns casos precisa de antibiótico quando é bactéria, e aí vem também o uso indiscriminado de antibiótico, que também é muito comum. E, às vezes, muito vírus é tratado com antibiótico, aí vira uma confusão, uma bagunça. Mas são infecções ali que você consegue combater. Pacientes que começam a ter infecções graves, então, assim, toda vez precisa internar, toda vez tem uma pneumonia grave, toda vez precisa fazer alguma coisa mais avançada, sempre uma coisa recorrente, aí a gente tem que pensar que às vezes o paciente tem uma deficiência de imunidade mesmo. Aí é outra coisa, não é mais essa imunidade natural. Às vezes o paciente não consegue produzir o anticorpo, ele não consegue produzir sua própria defesa. Aí são doenças, são as imunodeficiências, que aí é outra linha, que aí tem vários tipos. E os sinais de alerta são esses, pacientes com infecções graves ou infecções graves recorrentes. Então, isso é importante também. Eu imagino que o tratamento para quem tem problema com imunidade devem ser vários tratamentos, porque cada pessoa pode ter deficiência em uma área. Mas, no geral, como que isso é tratado? É com remédio? Ele aumenta? Como que funciona? Por exemplo, a maioria, você consegue infundir imunoglobulina no paciente. Então, o paciente não produz imunoglobulina, que é o anticorpo. Então, você dá esse anticorpo pronto para ele, tá? Então, não é uma coisa fácil. O paciente tem que fazer as infusões recorrentes, ele tem que estar sempre ali tratando
para a sua imunidade manter e você conseguir combater qualquer coisa, entendeu? Porque, teoricamente, se ele não tem defesa, qualquer tipo de vírus, Qualquer infecção coisa, pode ser que muito para mim grave um para ele. resfriadinho vai você espirrar, para ele pode virar uma pneumonia grávida, ele precisar ir para UTI, entendeu? Então, essa é a diferença. A gente está falando de imunidade e tem muito a ver ali com alergia também, né? Porque as pessoas acho que devem confundir muito isso, né? Quais são as principais diferenças entre a pessoa que tem uma imunidade baixa ou fica doente com frequência e a pessoa que tem uma alergia a algo específico? Primeira coisa, a alergia é uma alteração de imunidade, tá? É uma alteração de imunidade que te faz responder de uma forma anômala a alguns alérgenos. Então, quem tem alergia alimentar responde de forma anômala àquele alérgeno alimentar, entendeu? Ou seja, aquele tipo de proteína, por exemplo, para ele faz mal. Exatamente, é igual ambiente, poeira para alguns pacientes que tem alguma alteração na imunidade primária ali, que é mais predisposto a ter reações quando tem contato com poeira, por exemplo, entendeu? Então, a alergia é um defeito de imunidade, tá? Agora, sim, o que às vezes as dúvidas que geram é um resfriado ou é uma rinite, por exemplo, entendeu? Ou é uma alergia. Principalmente, acho que essa questão respiratória, as pessoas ficam muito em dúvida, né? Exatamente, porque aí não sabe, eu tô com alergia porque eu tô resfriado todo mês. Então, assim, a gente consegue diferenciar de algumas formas, porque também a rinite tem várias causas. Ela pode ser causada por vírus, que é a criança que entra na escola e toda semana tá com o nariz entupido, alterado, tudo. Ela pode ser causada por hormônio, gestante, às vezes piora a rinite. E a principal é a rinite alérgica mesmo. Tem a rinite por mudança de clima. E a rinite alérgica, que é essa mais comum, é a que é causada por ambiente, poeira, contato com animal, tudo mais. E geralmente isso vai te causar um sintoma recorrente. Então, assim, todos os dias você vai espirrar de manhã, todo dia você está coçando o nariz. E às vezes é na mesma hora ali. Às vezes pode ter as duas coisas juntas. É muito comum, porque o resfriado tá ali, pode aparecer. E às vezes é difícil você ter essa diferenciação ali no momento. Por isso que você tem que acompanhar o paciente sempre para ver se está tendo todo dia, está sendo uma coisa recorrente ou não. Você tem um resfriado, dura uns dias, aí você fica vários dias bem, depois você resfria de novo. Aí provavelmente é mais resfriado, mas aquele sintoma que você todo dia tem um pouco, todo dia você vê que está incomodando, provavelmente aí é a rinite mesmo, entendeu? A rinite é a principal causa de alergia voltada para a parte respiratória ou não? Né? Quando a gente fala da parte respiratória, muitas pessoas reclamam, dá muita dor de cabeça aqui, ou eu tenho a sinusite. Isso, são coisas diferentes mesmo. A rinite é mais uma inflamação na mucosa e geralmente é mais crônica. A rinite é aquele paciente que sempre vai estar com o nariz assim, vai ter períodos que a gente vai tratar, ele vai melhorar, mas não deixa de ser uma doença crônica, tipo hipertensão, diabetes. Então, muitas vezes você vai ter que tratar certinho, vai ter que usar o remédio certinho para você perceber melhora. A sinusite, geralmente são infecções mais agudas. Então, assim, o paciente tem dor, pode ter tosse, pode ou não ter febre, aquela secreção mais amarela, tá? Então, é uma coisa mais aguda. A dor, ela vem por causa da secreção que se acumula nas vias aéreas? A sinusite é uma infecção dos seios da face. Os seios da face são um monte de buraquinhos que a gente tem no rosto, que é onde vai acumulando secreção em quem está com essa infecção. Então, a sinusite, ela pode ser por vírus, ela pode ser por bactéria, ela pode ser de um fungo alérgico também, tá? Só que é uma coisa mais aguda, ali vai ter dor, é uma coisa mais intensa do que a rinite, que é o que não deixa de ser uma coisa incômoda, mas que é uma coisa que menos grave, entendeu? A sinusite, muitas vezes, você vai ter que tratar ali no momento, tá? E aí, normalmente, elas têm, por exemplo, situações que despertam ela. A pessoa tem uma sinusite, uma rinite, porque tem alergia a pelo do gato, tem alergia a ácaro, tem alergia a pó. Exatamente, e essa é a principal causa de rinite mesmo, tá? Que é a alérgica. Aí isso que eu falei, às vezes, quando muda o clima, tá calor, passou a frio, vai lá, o paciente vai piorar o nariz. A mudança de temperatura pode ser... Sim, porque muda a umidade, muda tudo, e pode te gerar uns sintomas nasais ali naquela época. E aí a rinite alérgica, a causa mais comum é o ácaro, é a poeira mesmo, mas muito comum ter pelo de animal, muito comum ter mofo de infiltração, assim. Então, são as principais causas da rinite alérgica mesmo, entendeu? O paciente, são os aeroalérgenos que a gente fala, os alérgenos que estão no ambiente. É o principal causador das rinites e das asmas alérgicas também. E dá para saber, por exemplo, especificamente o que causa? Por exemplo, ela pode ter a ácaro, mas não tem a poeira. Ela pode ter a pelo, mas não tem a cheiro. Exatamente. Na verdade, sim, o ácaro é um dos componentes da poeira. Então, quando a gente pesquisa, por exemplo, a poeira, a gente pesquisa o ácaro justamente, porque ele é o principal componente da poeira mesmo, tá? Então, tem as formas da gente descobrir quais as causas da rinite do paciente.
Então, a gente consegue fazer teste alérgico, tanto o prick teste, que é um teste que a gente aplica, os extratos do ácaro, do pelo do cachorro, de mofo no braço, e a gente faz a leitura, na hora a gente já consegue saber se ele reage ou não reage. Isso é para a gente fazer o diagnóstico dessas alergias ambientais. Veio tudo negativo, por exemplo. Então, assim, os alérgenos de ambiente não pioram. Então, o que está piorando? Está piorando quando muda o tempo, está piorando porque você está numa fase, por exemplo, a mulher está na fase de menstruação, toda vez que ela menstrua, piora, porque pode ter relação com hormônio, entendeu? Então, piora quando faz atividade física, às vezes é uma rinite causada pela atividade física, Transpiração? Pela própria produção de substâncias ali durante a atividade física que causam essa piora de sintomas nasais, tá? Então, tem várias causas mesmo, sabe? A principal é alérgica mesmo, e é essa que a gente consegue diferenciar se é alérgico ou não, tá? E normalmente como que funciona o tratamento? A gente deixa de expor o paciente a esse tipo de situação que pode ser um gatilho para que ele fique doente, ou tem alguns tipos de remédios que previnem? Porque a gente sabe que existem remédios para tratar, Exatamente. mas existe algum tipo de remédio assim, eu sei que vai mudar a temperatura, tá nesse período variando demais. Existe algum remédio que você toma para tentar segurar? Na mudança de temperatura não tem muita coisa para fazer. Às vezes o que eu faço com os meus pacientes que têm esse tipo de alergia com mudança climática eu falo assim, retorna antes do inverno, antes de começar o frio, que a gente vai começar a fazer um tratamento profilático com o próprio medicamento da rinite mesmo, o medicamento nasal, que é o corticoide nasal, que é o tratamento. E é um corticoide, mas que ele age mais no nariz, porque às vezes as pessoas têm muito medo. Mas eu vou ficar usando corticoide? Mas é um corticoide que ele é feito para tratar a rinite e para usar por longos períodos quando precisar, que ele age mais no nariz. Não é um corticoide, por exemplo, de tomar, que é aquele corticoide que causa vários outros efeitos que no muita corpo. gente tem medo. Que Ele é o medo. engorda, E tem que ter incha, medo mesmo, exatamente. Porque o corticoide oral, quando você toma frequente, grandes quantidades, realmente, ele altera muitas das funções do corpo. Então, realmente não é o ideal ficar tomando. É importante deixar bem claro que são corticoides diferentes. Exatamente, porque é a moda da prednisolona. Meu filho toma prednisolona toda semana. É um perigo mesmo, entendeu? Porque o corticoide altera crescimento, altera funções hormonais, altera muitas coisas no corpo. Então, assim, a gente tem esse tratamento, que aí eu sempre faço isso nas mudanças de clima. Numa rinite, por exemplo, causada por ambiente, poeira, tudo, geralmente fazer o controle ambiental é o principal. Não deixa de ser o principal. Mas a gente tem alguns outros tratamentos, tratar o nariz, tudo, eliminar os causadores, mas tem um tratamento que é a imunoterapia, que é a vacina, é conhecido como vacina. Então, o que é isso? A gente vai tentar dessensibilizar o paciente daquele alérgeno principal. Então, a gente fez o teste. O paciente indica que ele é alérgico a ácaro. Então, essa vacina eu vou dando pequenas quantidades de ácaro para ele, para tentar dessensibilizar ele daquela alergia. E aí, com o tempo, ele vai aliviando de ter contato com essas coisas. De uma forma mais leiga, seria fazer com que ele produzisse anticorpos sobre aquilo que ele tem... É como se fosse a vacina mesmo, mas você vai dando o próprio ácaro para o seu corpo ir aceitando com o tempo, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, existem algumas alergias de gato, que às vezes o gato que está na casa dele, ele tolera. Mas aí vai um gato do vizinho, outro tipo de pelo lá, ele vai ter alergia. Porque aquele pelo do gato dele, ele já acostumou, ele já tá ali desde pequeno, tendo contato, o corpo dele já entendeu aquele anticorpo. Agora, o gato do vizinho que vem com outro tipo de pelo pode causar alergia nele. E aí, isso vale para todos os tipos de doenças vias aéreas ou não? Você consegue fazer um tratamento com medicamento, injeções, tentar melhorar essa questão? Mas mais na rinite mesmo, pensando em alergia, entendeu? Então, por isso que a gente sempre tem que pesquisar qual é o alérgeno que está causando, pra gente tentar agir em cima dele, entendeu? Então, se eu vi lá que tá poeira, aí não tem alergia de cachorro, não tem alergia de gato, não adianta eu ficar dando essas coisas pra ele, porque não vai adiantar. Então, tem que tratar sempre a causa principal ali. Primeiro eliminar e depois tentar fazer um tratamento mais definitivo. Entendeu? A gente falou da sinusite, que às vezes dá dor de cabeça, né? Um outro tipo de coisa que eu escuto muito no dia a dia que o pessoal reclama é assim, dependendo do cheiro que eu sinto, me causa dor de cabeça. Então, perfume muito doce, perfume muito amadeirado, um cheiro de produto de limpeza me causa uma dor de cabeça instantânea. Isso pode ter a ver com alergia ou é uma reação do corpo a algum tipo de... Não, ele tem a ver sim. Só que, na verdade, esses são fatores irritantes. O cheiro, fumaça do cigarro,
Tudo que é o perfume, essas coisas, tudo que tem muito cheiro, que é muito... Isso são fatores irritantes. Então, quem tem rinite já tem a mucosa inflamada. Então, seu nariz já não tá bom. Então, qualquer coisa irritante que você vai tendo contato, você vai perceber piora, vai atacar seus sintomas, tudo mais, entendeu? Então, acaba sendo irritante para o nariz que já não é bom, provavelmente. Se você não tem nada, seu nariz não tem inflamação nenhuma, provavelmente não é uma coisa que vai te irritar, entendeu? A pessoa pode não gostar daquele cheiro, mas não vai causar nenhum sintoma, Exatamente, nenhuma a dor de cabeça, espirra, porque às vezes tem gente que sentiu o cheiro de perfume e começa a espirrar, entendeu? Então, são fatores irritantes mesmo. A gente falou dessa questão das vias aéreas, mas a alergia é muito mais amplo do que isso, né? A gente estava comentando aqui antes de conversar, batendo um papo aqui nos bastidores, principalmente sobre algumas dúvidas voltadas a picadas de inseto, por exemplo. E eu estava compartilhando contigo, eu conheço uma pessoa que quase morreu, uma criança, porque ela foi picada por uma formiga. E a princípio, para mim, isso foi muito surreal, porque é uma formiga e a criança foi para o hospital. Tão pequenininha, não parece fazer esse estrago todo. Exato, porque a gente ouve falar picada de marimbondo, de abelha, que são muito mais doloridas e parecem ser muito mais venenosas. Exato, como mas que é essa não questão? A formiga entra nesse grupo aí dos insetos mais alergênicos, de causarem as piores reações mesmo. Tanto a formiga, quanto a abelha, quanto o marimbondo, a vespa, esses são os que causam reações mais graves, tá? E, normalmente, a gente consegue coletar o exame de sangue para ver o nível da sua alergia, para ver se você tem realmente alergia a esses animais, esses insetos. Né? E aí você consegue fazer a própria imunoterapia, existe para inseto. Então, por exemplo, a da formiga, existe como você dessensibilizar o veneno da formiga, tá? Só que a imunoterapia para inseto, ela tem que ser um pouco mais cuidadosa. Por quê? Porque o paciente pode reagir em cada aplicação. Acho que a linha ali é muito tênue entre melhorar ou acabar... É até um bom tratamento e é fácil, tipo assim, porque a gente faz uma titulação do quanto o paciente reage ou não. Então, assim, eu vou diluindo no soro e vendo quanto o paciente está reagindo no teste. Então, quando ele parar de reagir, é quando eu vou saber o quanto eu vou aplicar nele. E com o tempo eu vou aumentando, quando ele não for reagindo e tudo mais, entendeu? Então, aí você consegue diminuir as reações dele. Mas a gente acaba indicando esse tipo de alergia para quem tem muito contato. Então, por exemplo, alergia à abelha. O paciente só fica dentro de casa, não tem contato nenhum com a área externa. É um tratamento que para ele talvez não vale a pena, entendeu? Vai ter que tomar injeção toda semana, sabe? Mas para aquele paciente que às vezes vive na área rural ou é um apicultor, por exemplo, para ele faz toda a diferença esse tratamento. Vai valer a pena, entendeu? Então, é um tratamento que vai ser cansativo, não é tão agradável, mas que faz toda a diferença na vida dele, entendeu? Vai salvar a vida dele. Nessa questão da picada de inseto, por exemplo, o que acontece? O corpo ele reage de uma forma muito mais abrupta, muito mais forte àquele veneno que foi colocado na pele do que numa pessoa que não tem. Entra na parte do anticorpo também. É como se você não conseguisse combater igual o seu corpo de uma pessoa que está com o sistema imune alérgico ali 100%, consegue combater normal. Aí, se você tem uma resposta anômala àquele anticorpo, o seu corpo vai reagir de uma forma diferente, entendeu? É igual da picada de pernilongo, por exemplo. Chega muito paciente para mim, meu filho toma uma picada e fica muito feio. Mas é só no local? É só no local. Ótimo. Então, sinal assim que a chance dele fazer uma reação mais grave é pequena, porque a reação é só local ali. Mas tem corpo, tem pele, tem organismo que é mais sensível, que fica mais feio mesmo. E às vezes tem paciente que fica muito feio, sabe? E é uma questão mais visual, não está causando nenhum tipo de risco à vida do paciente. À vida, exatamente. É diferente, às vezes, quando esses outros insetos que causam mais risco, a gente consegue ver, que te causam outros sintomas. E assim, toda vez que você é picado, sempre na primeira vez vai te dar algum sinal. Então, por exemplo, foi picado por uma formiga hoje, apareceu algumas manchas na pele. Será que não foi por isso? Da próxima vez que você for picado e tiver contato com esse veneno, essa reação pode aumentar. Então, você pode ter outros tipos de reações. Antes ficou só vermelho, agora você pode inchar, ou já pode ter uma reação mais grave. Então, é como se fosse um acúmulo no organismo e cada vez mais o seu organismo vai reagindo de uma forma mais forte. Então é importante observar, se a cada vez que você é exposto a uma situação, como uma picada de abelha for piorando ou um sintoma, você pode estar desenvolvendo uma alergia mais grave. Exatamente. Aí, assim, se você perceber alguma coisa que não é só ali no local, o
O ideal é já procurar o alergologista para a gente já fazer a investigação e ver o risco de você ser picado novamente. Para você tomar cuidado também. Por mais que você não vai ter contato, a gente vai fazer o diagnóstico. Ó, você tem alergia à abelha, picada de abelha. Então, você tem que tomar cuidado. Toda vez que você for numa chácara, alguma coisa, ou você tem que levar uma caneta de adrenalina, ou você tem que estar próximo ao local que tenha. Então, assim, às vezes você vai para uma chácara que é super longe da cidade, não levou adrenalina, nada. Tá É longe do perigoso. atendimento médico, de um posto de Exatamente. saúde. É perigoso. E aí, como a gente sabe, no consultório você consegue identificar se ela tem uma alergia muito grave ou menos grave, que ela precise andar com algum tipo de medicação ou não? Aí é clinicamente mesmo. Quando a gente coleta o exame de alergia, vem valores. Mas o valor, se for 5 ou se for 20, o risco de ter uma reação grave é igual. Então, pelo valor não muda. É clinicamente mesmo, tá? Só que assim, a partir do momento que você já tem o exame positivo e você já teve uma reação fora do local, você sempre vai ter risco. Então, você sempre vai ter que tomar cuidado. E como que a pessoa que está perto pode fazer para socorrer? Porque esse meu amigo falou que o filho dele começou a ficar muito roxo. E aí ele, óbvio, deu desespero e levou imediatamente. Mas nem sempre a gente está perto de um hospital, de um lugar assim. Mas tem que levar imediatamente. É imediatamente. A única coisa que te salva ali é a adrenalina. É o que salva a anafilaxia. Claro, para você tentar segurar, você pode dar um antialérgico, um corticoide. Sempre quem tem alergia tem que andar com esse tipo de medicamento. Mas não vai salvar. Se for uma reação grave, você precisa ter adrenalina, porque é o que vai te salvar. E aí a gente entra num porém. O Brasil não produz adrenalina. É sempre que você vai comprar importado. Esse foi o grande problema dele. Ele estava com dificuldade, inclusive, de importar o medicamento. É a grande luta da Associação Brasileira de Alergia. É tentar a produção de adrenalina no Brasil. E é porque, assim, o paciente para comprar é tudo importado. Então, não é barato. O dólar é caro. Então, assim, o paciente custa comprar e dura 1 ano a caneta. Então, ele compra. Pode ser que ele não use. Se Deus quiser, não vai usar, ótimo. Mas é o que vai salvar a vida dele. Ele tem. Mas, é assim, nem todo mundo tem condição. Então, é uma coisa que é a luta aí. Para conseguir, de alguma forma, que seja produzida, porque a partir do momento que é produzida aqui, fica mais barato. Exatamente. E a adrenalina, ela vale para todos os tipos de reações graves, não só para alergia a inseto. A alergia alimentar pode causar uma reação mais grave. Então, tem várias coisas que podem causar uma reação mais grave, que aí é a adrenalina que vai salvar. Você começou a falar de uma coisa interessante, que é alergia à alimentação. Existe uma diferença entre alergia à alimentação e intolerância? São praticamente a mesma coisa? Como que é essa questão que hoje fala-se muito, né? São assuntos muito amplos. Então, assim, alergia alimentar realmente é uma resposta anômala ao organismo, mesma coisa, daquele alérgeno alimentar. Então, pessoa que reage à proteína do leite. A alergia, ela está relacionada, a maioria das vezes, com a proteína do alimento, tá? Então, o paciente vai ter uma reação quando ele está em contato com aquela proteína. A intolerância, geralmente, é uma coisa mais gastrointestinal. Então, o paciente não vai conseguir digerir adequadamente aqueles alimentos. Então, geralmente, são sintomas gastrointestinais, igual a lactose, que é comum. A intolerância à lactose, o paciente vai ter um estufamento, pode ter diarreia, pode ter mais sintomas intestinais. Agora, o paciente teve lesão de pele, teve alguma coisa respiratória. É intolerância à lactose. Não tem nada a ver. A lactose, ela causa sintomas gastrointestinais, que ela é o açúcar do leite apenas. Então, é a dificuldade de digerir. Essa é a diferença. A alergia alimentar, ela tem vários tipos. Ela pode se manifestar de várias formas, tá? E aí, acho que é até um assunto pra gente ter um podcast só disso, porque é um assunto muito amplo, que eu gosto bastante, um dos meus assuntos preferidos, mas é um assunto amplo mesmo, porque tem vários tipos de alergia alimentar. Só que tem muita dificuldade no diagnóstico. Então, assim, às vezes o paciente chega, eu tô tendo muito resfriado, me falaram que é intolerância à lactose. Não tem nada a ver, tá? É mais a questão intestinal. Eles têm visto que os leites, ultimamente, estão muito modificados. Que talvez esses muitos conservantes, essas modificações do leite, aumentam a produção de muco. Aí o paciente fica tendo mais resfriado, tudo por essa produção de muco. Mas é uma coisa, assim, que está sempre em estudo, não é uma coisa ainda certa e que não é relacionada à alergia. É relacionado à quantidade de conservante, a quantidade de coisas
A intolerância não é ao boas. leite, mas talvez a todos os produtos que são adicionados, para que ele dure mais tempo, para que ele fique mais branco, para que ele tenha um sabor diferente. E acaba não sendo nem intolerância, porque assim, aí o paciente toma muito leite, percebe que produz muito muco, tudo, isso acaba sendo uma inflamação ali da mucosa por conta desses conservantes. A intolerância ali é o nível gastrointestinal mesmo, entendeu? Que não está conseguindo digerir aquilo. Aí vai gerar, geralmente, sintomas mais gastrointestinais mesmo. E normalmente a gente escuta muito da intolerância à lactose. Existe intolerância a algum outro tipo de proteína, outro tipo de substância ou não? A intolerância é a lactose? Não, existe intolerância a outros produtos que não do leite. A intolerância relacionada ao leite é a lactose porque é o açúcar do leite. Então, relacionada ao leite é a lactose mesmo. Agora, por exemplo, tem intolerância ao glúten, pode ter intolerância na verdade, a qualquer alimento. Às vezes tem paciente que come alguma coisa e não consegue digerir bem, entendeu? Muito conservante, muito corante. Então, ele tem intolerância àquilo porque ele não consegue digerir bem. Então, toda vez que ele come alguma coisa que tem muito corante, ele pode não se sentir bem, se sentir estufado, entendeu? Então, é mais nível gastrointestinal mesmo, sabe? E existe algum tipo de tratamento? Porque eu já ouvi pessoas que são intolerantes à lactose ou tiveram esse diagnóstico e que amam queijo. E aí elas falam assim, eu tomo meu remedinho e como minha pizza de 4 queijos e tá tudo certo. Isso existe. Em relacionado à lactose, sim. A lactose, como é o açúcar ali do leite, quem tem intolerância tem deficiência de uma enzima que chama lactase. É a falta dessa enzima que faz a pessoa não digerir direito ali o açúcar. E aí, o que as pessoas tomam é a enzima, é a lactase. Então, você toma a enzima e prepara seu organismo para digerir melhor o leite. E é muito bom, os pacientes têm muito boa resposta com a enzima, porque vai ajudar a digerir e alivia bem os pacientes que têm intolerância à lactose. E aí, essa é a parte boa da intolerância, porque você consegue manejar melhor, ter opções. Quem tem realmente alergia à proteína do leite, aí é a proteína, não pode comer nada que tenha leite, a gente tem que fazer uma restrição maior, você não tem muitas opções, é diferente. Porque a intolerância vai no máximo te causar um desconforto intestinal, 2 dias ali com ânsia, com uma sensação ruim. Não vai te causar risco de vida, exatamente. Tem vários tipos, tem alergia mais intestinal, também existe um tipo de alergia mais intestinal que é mais no começo da vida, tudo, que geralmente você tem que excluir mesmo, mas que também pode te causar uma desidratação, por exemplo, se você não excluir. Então, sempre é mais intenso. A alergia sempre é mais intensa. A gente está falando de alergia e uma coisa interessante que eu já vi são pessoas que desenvolvem alergia ao longo da vida. A minha irmã amava camarão e um dia ela passou muito mal, foi para o hospital, mas foi só com alergia a camarão. Eu falei, mas eu sempre comi. Isso é comum? Pode acontecer? É comum. Eu mesma tenho alergia a camarão. Mas desenvolveu ou já? Desenvolvi, não. Minha mãe foi ter com 40 e poucos anos, por exemplo. É normal. Tem alguns tipos de alergia que são mais tardios, tá? Qualquer alergia você pode ter a qualquer momento da vida. Seu corpo pode começar a estranhar aquela proteína a qualquer momento da vida. Tá? É como se fosse um copo que vai enchendo e uma hora transborda. Exatamente. Seu corpo pode começar a falar, não gosto disso aqui, não quero mais, não vou dar certo com isso e vou combater isso de uma forma diferente, entendeu? Então, qualquer tipo de alergia pode aparecer a qualquer momento. Então, tem umas alergias mais tardias, essa de camarão, frutos do mar, é mais comum, mais tardia. Muito difícil, criança que vai comer camarão a primeira vez, você vai ter alergia. É verdade. Diferente do leite, que é mais comum ali começar desde sempre, quando pequeno, entendeu? Então, tem algumas alergias que são mais características de serem mais precoces, outras mais tardias mesmo. E a gente estava falando da intolerância, que a pessoa consegue tomar um remedinho lá e comer o que ela gosta. Na alergia, não tem como. Não tem, tá? Claro que, assim, a gente fazendo o manejo correto, alguns alimentos e alguns tipos de alergia, com o tempo, o corpo pode tolerar, tá? Mas aí vai ser uma coisa de cada paciente, o tempo de cada um. Não tem uma idade, chegou nessa idade vai melhorar. Não, cada paciente começa a tolerar em algum momento. Eu tenho um primo de 7 anos que ele tem alergia grave à proteína do leite. Ele não pode ter nenhum contato, ele vai para o hospital, faz anafilaxia toda vez, que é a reação mais importante. E até hoje, nem sinal dele melhorar. Então, assim, tem alergias mais persistentes. E tem alergias a coisa muito doidas, assim, né? Eu conheço uma pessoa que tem alergia a abacaxi. Eu nunca imaginei que alguém poderia ter abacaxi. Banana, aumentou muito as alergias à banana. Eu já vi quando eu fiz estágio, alergia de gergelim. Então, assim, tem alergia de tudo mesmo. Tudo pode causar alergia. Então, que é uma deficiênciazinha lá que para aquele tipo de alimentação o corpo não reage bem. Seu corpo vai reagir diferente. Ainda o médico estava estudando na época se
provavelmente ela teria alergia ao látex, que está presente no abacaxi, e aí outros alimentos ela também não pode. É uma relação comum, alergia de látex e fruta. Então, tem uma alergia que se chama alergia látex-fruta. Então, algumas frutas têm mais látex na casca e podem gerar reação também. Então, também tem essa É muito específico, né? Às vezes você não... assim, alergia é muito amplo. Então, assim, alergia alimentar é um campo gigantesco, porque tem vários tipos de alergia a tudo que você quiser tem alergia. Tem a parte de alergia de pele, que é outra parte que é gigantesca, dermatite, urticária. Também tem causas sem fim. E a parte respiratória, tem a parte de rinite, a parte de asma, que também, tudo isso entra na alergia. Então, é muito amplo mesmo. Quando a gente fala da alergia alimentar, por exemplo, ela pode causar várias reações, desde o fechamento aqui da glote, Sim, pode causar pode a causar pele. lesão de pele, pode causar sintoma respiratório imediatos, assim, eu comecei a espirrar, comecei a tossir, ter uma crise intensa de tosse. Pode ter relação com alergia alimentar. Pode ter relação, comecei a morticária, meu corpo ficou todo vermelho. Paciente que às vezes tem dermatite atópica e nunca melhora, pode ter ou não relação com alimento. E essas alergias mais graves e gastrointestinais. Então, bebezinho no começo da vida começou a ter contato com leite, teve sangue nas fezes, pode ter uma relação com a alergia à proteína do leite. Então, a alergia ela pode afetar vários segmentos do corpo mesmo. E de formas diferentes. Às vezes tem alergia que é mais imediata, que são geralmente as mais importantes. Tem alergias mais tardias, igual a medicamento. Tipo, tomei o remédio hoje, daqui eu posso começar a ter a reação daqui 5 dias, por exemplo. Então, existem alergias mais precoces e mais tardias. Depende de onde ela está agindo ali no seu corpo, de qual mecanismo que ela está fazendo a reação acontecer. Popularmente, o pessoal fala assim que a alergia mais perigosa é aquela que fecha a garganta. E é mesmo. É exatamente isso. A gente Uhum. fecha a glote. O que acontece aqui que a pessoa morre? Incha tudo, a sua mucosa fica inchada. Então, da mesma forma que incha a boca, incha o olho, a sua mucosa lá de dentro incha e por isso o ar fica difícil de passar, entendeu? Então, realmente incha. Tá? É um Nesse inchaço. caso, aí tem que entrar com a adrenalina. Aí é a adrenalina que salva. Você vai chegar no pronto atendimento, não tem nem que pensar. Adrenalina. E o que a adrenalina faz no corpo? Ela faz o coração bater mais forte, ela faz o sangue circular mais rápido, ela desincha. Ela combate mesmo, ela desincha, ela age em alguns receptores que vão combater ali e diminuir a reação do momento, sabe? Então, vai desinflamar, vai desinchar, porque ela vai agir nos receptores ali, tá? Então, essa é a função dela. Dela ali no momento. Quando a gente fala da caneta de adrenalina, ela tem uma dose específica. A pessoa que está com aquela caneta, Sim. se ela souber ou não usar, pode ser mais perigoso do que não? Como que é isso? Boa pergunta. Na verdade, ela é feita para até criança usar. Ela é muito fácil de usar para qualquer pessoa conseguir usar, tá? Então, nos Estados Unidos, as crianças andam na bolsa da escola e aprendem a usar. Aqui a gente não tem essa oportunidade porque a gente não tem a caneta. Então, assim, sempre, a maioria das canetas, ela vem com uma caneta de teste para você aprender a usar. Por quê? Se você tentar usar a sua e ativar ela, você perdeu tudo que você gastou e perdeu a caneta. Porque você só tem aquela caneta. Exatamente, vem uma ou duas normalmente, entendeu? Então, você só tem aquela. Então, se você brincar com ela ali, já era, você perdeu. Então, sempre vem uma de teste. E tem vários dispositivos. Às vezes, até assim, quando o paciente compra, eu falo, traz o teste para eu aprender com você. Porque, às vezes, tem até uma que eu nunca vi, entendeu? Uhum. Mas, geralmente, é super didática, é para qualquer um usar. Então, assim, quando você tem a caneta de adrenalina, o importante é que as pessoas à sua volta aprendam a usar também. Mesmo porque pode ser que não dê tempo de você pegar a caneta e se aplicar. E às vezes você fica nervoso, né? Às vezes, mas até a mãe, às vezes, assim, fica na hora, nossa, tô muito nervosa, não consigo pegar a caneta de nervoso. Então, o ideal é ensinar as pessoas ali como que faz para poder ter na hora que precisar, porque, assim, é na coxa, aplicar e pá, não tem muito erro. E aí, geralmente, tem 2 doses, tem a de criança e a de adulto, tá? Então, assim, não vai ser a dose certinha, igual a gente faz adrenalina no pronto atendimento. Claro. Mas ela tem a de criança e a de adulto, que vai ser aplicado com segurança. Que é o necessário para salvar a vida naquele Exatamente. momento e depois você vai aí, levar para o pronto atendimento. E assim, é sempre assim, aplicou, você não vai ficar lá isso em casa esperando. Você aplicou para te salvar, para você chegar, porque aí você precisa ficar em observação, ver se não vai voltar a piorar, às vezes você precisa receber adrenalina novamente. Tem essa questão, né? Às vezes melhora e depois... Melhora e volta, às vezes é tão grave que às vezes tem que receber adrenalina 2 vezes ou 3, então pode acontecer ser muito grave, entendeu? Então é perigoso. Perfeito. A gente já está caminhando para o final do podcast, tá no finalzinho.
eu não, tem muita coisa ainda pra gente conversar sobre. A gente não falou sobre alergia na pele, a gente não falou sobre alergia de medicamento, que é uma coisa muito séria também, muito comum, né? E a forma que as pessoas às vezes precisam expor isso, porque às vezes tá num lugar onde sofre um acidente ali, não tem ninguém, um primeiro atendimento é gravíssimo você aplicar. Qualquer alergia, o ideal é você andar com alguma coisa que identifique aquilo. Né? Perfeito. Mas eu queria, pra gente encerrar, uma dica para quem está acompanhando a gente aqui no podcast, que está assistindo em relação à alergia. A gente falou muito nessa dúvida, né? Claro que o ideal é procurar um profissional médico, mas o que a pessoa pode ou não começar a observar ali? Se ela tem algum sintoma em determinadas horas do dia, o que ela pode olhar para poder falar, poxa, pode ser que eu esteja com alergia? Como a gente falou, assim, tem alergia vários tipos. Então, assim, as principais, mais comuns, é a alergia respiratória, a rinite. Então, o paciente está sempre ali com o nariz escorrendo, coçando, todo dia espirra, todo dia o nariz está entupido, dorme de boca aberta. Tem que ter uma atenção. Um paciente que tem chiado no peito com frequência pode ter uma asma. Paciente que sempre tem lesões de pele pode ser alergia a alguma coisa, ou que está tendo contato, ou que está ingerindo, ou alguma coisa que está acontecendo no corpo. Então, assim, sempre alguma coisa anômala que você perceber que está te incomodando. Às vezes pode chegar lá e não ser nada, mas tudo bem, porque assim, se tá te incomodando, você tem que ver. Porque muitas vezes tem tratamento, você não precisa ficar convivendo com aquilo que tá até às vezes diminuindo sua qualidade de vida. Tô coçando todo dia. O que eu faço? Tô coçando. Vai, procura. Pode não ser nada demais? Pode, mas pode ser que alguma coisa simples que a gente faça já vai melhorar e resolver o problema. Ou pode ser alguma outra coisa que você também consiga resolver de uma outra forma e ter qualidade de vida. É igual o alimento, assim, toda vez que você come determinado alimento, você tem algum sintoma? Toda vez? Então, vamos ver, precisa ver se não tem alguma coisa associada. Show. Obrigado, doutora. Certo, obrigada a você. A gente esclareceu muita coisa pro pessoal aqui, né? Obrigada, João, muito obrigada. É isso então, a gente tem muito mais assuntos sobre isso, claro que a gente vai convidar a doutora Paula para voltar aqui, para a gente falar um pouquinho sobre isso tudo, mas eu queria convidar vocês agora para, primeiro, seguir o nosso canal aqui nas redes sociais, no YouTube, assinar aqui no sininho, colocar lá para vocês começarem a receber de volta a notificação de quando tiver vídeo novo no nosso canal. Seguir as redes sociais, Instagram, Facebook, a Twitter. Minha também. Qual que é? Que a gente põe aqui. Instagram, @doutora Paula Correia, Alergimuno. Show de bola. Que é isso aí, ficar por dentro de informação de qualidade, informação, a gente sabe que elas salvam vidas. Então, quando for fazer uma busca, quando for procurar por algo, procure realmente profissionais e pessoas que possam trazer essas informações de qualidade. E seguindo a gente nas redes sociais, vocês vão ficar por dentro de informação de qualidade e também dos próximos assuntos que podem ser sugeridos, inclusive aqui nos nossos comentários. Então a gente pode tanto pegar aqui as ideias de vocês para fazer podcasts novos, Perfeito. Como responder dúvidas aqui ao longo dos nossos podcasts, né? Muito obrigada, eu agradeço muito, eu estou muito animada para a gente falar sobre vários assuntos e as dúvidas realmente ajudam a gente a ter mais assunto cada vez mais para falar. É isso aí. O que surgir no consultório, que você perceber que no dia a dia, doutor, o pessoal tá com dúvida, tá querendo saber, traz pra gente aqui que a gente discute e leva informação. Os pacientes também mandem suas dúvidas pra gente. Show de bola. Obrigado, gente. Até o próximo episódio do Master Talk. Tchau, tchau. Obrigada.